No fórum de dúvidas. Galera, nós vimos o tecido muscular estriado esquelético. Nós vimos o cardíaco também, ou não? Não me lembro. Vimos o cardíaco também? Ah, então tá ótimo. Faltou o liso, então. Então, beleza. Não, a gente terminou o cardíaco, sim. Eu só estava na dúvida. Eu nunca paro assim no meio. Eu sempre termino um tipo. Eu não lembrava se eu tinha parado no esquelético ou no cardíaco. Então tá bom. Então, galera, os dois estriados, né, que nós vimos na semana passada, eles têm em comum é, eles têm em comum o fato deles apresentarem as miofibrilas, né, no interior do citoplasma. Aí só um segundo. Desculpem. Então, os dois estriados, eles têm em comum o fato deles apresentarem as miofibrilas no citoplasma. E as miofibrilas são aquele feixe, né? Aquela estrutura formada pelo conjunto lá de filamentos de filamentos de miosina e actina, organizados, né, padronizados, que dão um aspecto estriado para a miofibrila. Em algumas áreas eles são mais concentrados, em outras são menos. E aí por isso que tanto a célula esquelética quanto a célula cardíaca são estriadas. O liso, o nome dele já está denunciando, né, que ele não tem miofibrila. Né? O tecido muscular liso, termo liso se refere ao aspecto do citoplasma dele, ó. A gente olha aqui a célula lisa, célula muscular lisa. O citoplasma é aquele citoplasma que a gente está acostumado a ver nas células, né? Todo da mesma corzinha ali, né? Uma coloração mais homogênea. É uma célula levemente alongada, tá vendo? Levemente alongada. Todas as células apresentam apenas um núcleo,
esse núcleo ele é sempre centralizado, tá? E se a célula não tem as estriações, né? É porque não tem as miofibrilas, tá? Então, a ausência das miofibrilas na célula muscular lisa é percebida por essa característica, né, homogênea, né, essa coloração, esse aspecto homogêneo do citoplasma da célula muscular lisa. Ela é das três, né, dos três tipos de célula muscular, ela é o tipo mais simples, a gente pode dizer, tá? Tanto morfologicamente quanto funcionalmente é o tipo mais simples. Bom, exatamente porque ela não tem essa estrutura, né? Essa estruturação de miofibrila para as células estriadas manterem aquelas miofibrilas, aquilo dá um trabalhão, né? Quem cuida aí da saúde, faz, né, tenta manter uma alimentação legal, faz acompanhamento com nutricionista e tal, lê sobre o assunto, já deve ter ouvido falar, já deve ter lido que quando a gente tem, né, quando a pessoa tem no corpo uma boa quantidade de massa muscular, né, a pessoa acaba até podendo comer mais, né, ter uma ingestão maior de calorias, porque o corpo gasta mais para manter aquela musculatura, independente do exercício físico, né? Então, é disso que eu estou falando. A manutenção, a simples manutenção, ou seja, para as células musculares estriadas, tanto a cardíaca, mas principalmente a esquelética, que são, né, muito maiores, muito mais abundantes no nosso corpo, manterem aquela estrutura lá toda de miofibrilas, elas demandam muita energia gasta só para manter aquelas miofibrilas. Por isso que quando a pessoa fica acamada, né, para um pouco, né, a musculatura é a primeira a você ver assim definhar, né? Porque o corpo entende que não tem por que gastar energia para manter aquilo ali, sabe? Então é por conta dessa complexidade. E o músculo liso ele não tem isso, né? Essa complexidade toda. Então para ele, para as células é muito mais simples elas manterem o seu funcionamento básico. Uma grande diferença entre as células lisas e as células estriadas é o processo de armazenamento do cálcio. Nós vimos que nas células estriadas, o cálcio, que é importantíssimo para a contração muscular, fica armazenado no retículo liso, aquela estrutura azul, né, que eu mostrei que está sempre envolvendo as miofibrilas. Na célula lisa, não é no retículo liso. Na célula lisa, o cálcio ele fica armazenado em pequenas depressões da membrana plasmática, chamadas cavéolas, tá? Então, a membrana da célula faz essas depressõezinhas aqui, ó. A membrana é essa linha amarela, tá vendo? Né? E aí, ó, cada depressãozinha dessa daqui na membrana é uma cavéola.
Então, na verdade, o cálcio ele está no meio extracelular. Ele nem está dentro da célula. Ou seja, menos trabalho ainda, né? Porque a célula não mantém o cálcio dentro dela. Ele está fora. Está ali na membrana, ali nessa depressão da membrana, mas está fora da célula. Então não tem, a célula não tem que equilibrar a concentração, né, de cálcio, positivo, negativo, nada disso, tá? Só quando a célula for realizar a contração, né, quando ela receber o estímulo, é que aí sim essa depressão vira uma vesícula, né, de pinocitose. Essa vesícula entra na célula e aí e leva o cálcio junto para o interior da célula, tá? Então é um processo bem diferente e simples, né? Um processo simples. Pinocitose é um processo que toda célula faz para absorver, né, o substrato, o meio líquido que está fora dela para dentro, através de vesículas. A única coisa que a célula muscular lisa faz é que ela já mantém a depressão ali pronta, com uma quantidadezinha de cálcio ali atraído para agilizar isso na hora que precisar, tá? Então essas estruturas chamadas cavéolas são exclusivas, né, da célula muscular lisa para esse processo de absorção do cálcio. Apesar da célula muscular lisa não possuir miofibrilas, ela tem os miofilamentos, né? Ou o filamento, né? Filamento de actina e o filamento de miosina. Só que tem um detalhe muito importante. O filamento de actina está presente na célula lisa, ok? Ele até tem uma composição diferente da célula estriada, né? Na célula estriada, o filamento delgado ele é formado pela actina, troponina e tropomiosina. Aqui é só actina e tropomiosina, porque o processo de contração muscular é um pouco diferente, fisiologicamente falando, tá? Então, temos uma diferença. Mas o filamento delgado, ele está espalhado pelo citoplasma da célula lisa, ó, actin, tá vendo? Então, é essa linhazinha vermelha, tá vendo? Essas linhazinhas vermelhas aqui, bem clarinhas, são os filamentos de actina. Eles se prendem nessas bolinhas aqui, espalhadas pela célula, que são os corpos densos, né? Que é o ponto de ancoragem do filamento no citoesqueleto, tá? Então a gente vê por que, que não tem miofibrila, porque os filamentos de actina ficam espalhados aleatoriamente pela célula. Eles não ficam organizados. Isso é um ponto. O outro ponto é que os filamentos de miosina, que aparecem aqui como as linhas pretas, tá? Eles só se formam na hora da contração. Na hora. Quando o estímulo chega na célula, o cálcio entra na célula, as moléculas de miosina estão espalhadas no citoplasma e aí elas são recrutadas, agrupadas
e aí forma-se o filamento de miosina próximo aos filamentos de actina. Ocorre a contração muscular. Acabou, o filamento de miosina se desmonta. Então, o filamento de miosina, ele não é, os filamentos de miosina não são permanentes. Isso é outro motivo, né? Outra prova, né, da maior simplicidade da célula lisa e do porquê ela não tem miofibrila. Dessa maneira, ela não gasta, como eu disse, energia, né, para manter a miofibrila ali formada, mesmo não sendo usada. Tá? Parece ser mais complexo, mas não é. É um processo mais simples. Montar para usar, depois desmonta, as moléculas ficam disponíveis ali no interior do citoplasma. É uma célula relativamente pequena, né, quando comparada principalmente com a esquelética. Então, a nível assim de trabalho, dá bem menos trabalho. Certo? Essas são as principais características da célula muscular lisa. Onde é que a gente encontra, né, o tecido muscular liso? Em muitos órgãos, né, que necessitam de capacidade contrátil involuntária. Então, os órgãos chamados de vísceras, né? Esôfago, estômago, intestinos, todos esses órgãos têm como um dos tecidos de suas paredes o tecido muscular liso. Então, diferente do tecido estriado esquelético e do tecido estriado cardíaco, que a gente consegue ver isoladamente, né, o músculo formado pelo tecido esquelético e o coração, que é formado pelo tecido cardíaco, a gente não consegue ver uma estrutura, né? Não existe um órgão que é puramente formado pelo músculo liso. O músculo liso ele está em conjunto com outros tecidos, né? Junto com o epitelial, junto com o conjuntivo, e aí faz parte da parede, né? Como eu falei, das vísceras. O útero é um órgão que tem uma grande concentração de tecido muscular liso. A parede dos vasos sanguíneos, artérias e veias também tem uma presença importante do tecido muscular liso, tá? E lembrando que é sempre um tecido com contração involuntária, ok? É só um segundo, gente. Tem um telefone me perturbando desde 7 horas da manhã. Que saco. Pronto. Eu bloqueio logo. Não, Clarice. Se for reflexo motor, né, reflexo de movimento do corpo, é músculo estriado esquelético, tá? É que o músculo estriado esquelético ele tem as duas contrações, né? Voluntária e involuntária. É, mas é esquelético. Então, aqui nessa imagem, ó, desse lado de cá, a gente tem
células musculares lisas, longitudinalmente, né? Então a gente vê como elas são pequenas, a gente vê uma bem próxima da outra, né? Os núcleos. E aqui no sentido transversal, a gente vê o diâmetro das célulazinhas com o núcleozinho no meio, né? Algumas o núcleo não aparece porque depende da altura em que ela foi cortada, né? Às vezes o núcleo estava um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, então pegou uma parte do citoplasma que estava sem núcleo, tá? Dúvidas, galera? Professor, na segunda figura, Ah, o músculo estirado liso é qual mesmo? não, músculo liso, estriado não, Liso, músculo liso. tá, liso. Na segunda, aqui, nessa daqui, Isso. é essa camada aqui, ó. Hum. Tá só transversal, tá igual aqui, ó. Essa área é igual a essa área aqui, ó. E essa coluna do meio são os vasos sanguíneos? Isso aqui é um vaso sanguíneo, Hum, tá bom. tá? Obrigada. Nada. Tá. Luísa, assim, a gente faz o corte do tecido, né, do órgão como um todo. A gente pega um fragmento, um pedaço do órgão, né, faz todo um processo, passa esse fragmento por várias substâncias para preparar ele para levá-lo num aparelho capaz de cortá-lo em fatias muito finas. Cada fatia dessa vai ser colada na lâmina. Aquela lâmina que a gente leva no microscópio tem uma fatia, tipo fatiar o presunto, sabe? É uma analogia bem assim, de, grosseira, mas eu acho que é bem isso mesmo. Igual a gente vê na padaria, a cara pegar aquele pedação de presunto e sair fatiando, é mais ou menos isso, só que numa escala bem menor. A gente pega um pedaço do tecido, tem um aparelho chamado micrótomo, coloca esse pedaço de tecido que foi preparado, fica às vezes dentro da parafina, né? Tem todo um processo. Aí esse aparelho vai tirar essas fatias, igual sai lá a fatia da mussarela, sai a fatia do tecido. Aí a fatia a gente cola na lâmina de vidro. Aí a gente cora, né? Passa aquela lâmina em corantes para dar cor aos tecidos e aí leva no microscópio, tá? Professor, essa segunda gravura só tem o músculo liso ou tem outros? Músculo, sim, só tem músculo liso. Tem outros tecidos, tem epitelial, tem conjuntivo denso, tem glandular também, tem sanguíneo, mas muscular só tem o músculo liso aí. Tá bom, obrigada. O nome do aparelho é micrótomo, que faz esse corte, tá? Muito bem, crianças. Então agora vamos para o tecido nervoso. Tecido nervoso.
Acho que a gente. Eu acho que a gente não. A gente já viu. A gente não viu cartilagem também. Vai ser cartilagem, osso, muscular e nervoso. A gente só não vai ver sangue, né? Lâmina de sangue. Antigamente a gente prepara. Porque lâmina de sangue tem que fazer na hora, né? Não tem como a gente armazenar a lâmina de sangue pronta. Antigamente a gente fazia lâmina de sangue, mas nessa fase pandêmica não é muito recomendável, né? Então a gente vai evitar. A não ser que algum técnico faça lá antes, mas a gente está evitando isso. Então vai ser cartilagem, osso, músculo e nervoso. Deixa eu colocar esse material lá no. Colocar o nervoso lá no Canvas. Cadê? Pronto, galera. Material de tecido nervoso disponível lá no Canvas. Pessoal, tecido nervoso, para mim, é um dos tecidos mais simples que tem, histologicamente falando, tá? Apesar dele apresentar o tipo celular mais especializado do nosso corpo, que é o neurônio, né? Então é a célula que tem uma, uma morfologia, né? Uma forma diferenciada e uma fisiologia também completamente diferenciada. Mas quando a gente analisa essa histologia do tecido nervoso, em comparação com os outros tecidos, é um tecido de histologia muito simples, né? É um tecido formado por dois tipos celulares,
como está aí no slide, né? Neurônios e células gliais. E é um tecido que não tem aquelas classificações, sabe? Igual a gente acabou de ver aí. Tecido muscular, estriado esquelético, estriado cardíaco, liso. Não tem. A gente não tem tecido nervoso fulano de tal, tecido nervoso beltrano, tecido nervoso ciclano. Não, não tem. Tá? A gente analisa os neurônios, né? Existe uma variaçãozinha aí, uma classificação dos neurônios, de acordo com alguns parâmetros. E as células gliais, que são células muito mais simples do que os neurônios, mas que são células importantíssimas para o funcionamento do tecido nervoso e para a organização estrutural do tecido nervoso. Né? Então, elas são células auxiliares, vamos dizer assim. A gente pode colocar dessa forma, que elas são células auxiliares dos neurônios. Tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos ver primeiro as características dos neurônios. A morfologia geral de um neurônio. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar que hoje estima-se que nós tenhamos 100, aproximadamente, né, 100 bilhões de neurônios. Né? E a organização dos neurônios para formar o nosso sistema nervoso central, para formar o encéfalo, que é o conjunto de tudo que está aqui dentro, né? Cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E também para formar a medula nervosa, que é o outro órgão que fica dentro da nossa coluna. Então, a organização dos neurônios para formar esses dois órgãos é a coisa mais complexa que existe no nosso corpo. Então, é por isso que muita gente acha que o tecido nervoso é algo muito complexo. Não, o tecido nervoso ele é muito simples. Agora, a organização, o funcionamento dos neurônios, do sistema nervoso, aí sim, aí é um negócio muito complexo. Tá? E aí, quando a gente fala em morfologia do neurônio, o neurônio tem isso, isso, isso e aquilo, a gente não pode fechar o nosso raciocínio, né? E é aquilo e ponto. Ou seja, todos os pesquisadores têm a consciência de que é isso que se sabe até agora, mas que pode ter muito mais ainda para ser descoberto em relação a diferentes formas de neurônios, do que eu vou mostrar para vocês agora, né? E ainda mais em relação à organização, que a gente não vai entrar muito nesse detalhe, dos neurônios. Tá? Então a gente vai ver aqui o que é o mais clássico, né? Que é o mais predominante dentro desse universo de aproximadamente 100 bilhões
de neurônios que os pesquisadores estimam que nós tenhamos, mas esse número pode ser muito maior, né? E as variações, né, morfológicas podem ser muito maiores, tá? Bem, então esse cara aqui, né, é um neurônio clássico, é o neurônio predominante no nosso tecido nervoso. A maioria dos nossos neurônios apresenta essa morfologia clássica aí, tá? E aí nós damos nomes para essas regiões do neurônio. Para começar, essa parte central aí do neurônio, aonde fica o núcleo, né? De onde partem todos os prolongamentos, né, que eu tirei aqui, né? Aonde ficam todas as organelas, né? Inclusive, na imagem histológica, às vezes a gente vê assim, ó, o corpo celular do neurônio todo manchadinho, né? O corante acaba impregnando um pouco mais essas regiões mais manchadinhas, são os corpúsculos de início. É o retículo endoplasmático rugoso, né? Com uma grande concentração de ribossomos entre eles, entre as cisternas, né? Entre as camadas ali do retículo endoplasmático rugoso. Isso denuncia para a gente que o neurônio ele tem uma grande capacidade de síntese de proteínas. Retículo endoplasmático rugoso e polirribossomos livres são as duas organelas diretamente relacionadas à síntese de proteínas, tanto proteína para exportação, no caso do retículo, quanto proteína para uso interno, no caso, o polirribossomo livre. Tá? Então, essa região, onde está o núcleo, onde estão as organelas, né, onde a gente vê essa região, que recebe o nome de corpúsculo de início, é o corpo celular do neurônio. Os autores mais antigos usam o termo pericário, mas esse é um termo antigo, tá? Mas, se por acaso pegar algum livro um pouco mais antigo ou algum autor mais apegado, né, às tradições, ele ainda vai usar, né, esse termo pericário. Mas eu acho que corpo celular é muito mais fala, né, exatamente sobre o que a gente está falando. Não tem por que a gente usar outro nome. Então, desse corpo celular, como a gente vê aí, saem os prolongamentos do neurônio, né? E o neurônio ele tem duas classes de prolongamentos. Os dendritos, que são prolongamentos numerosos, né? E eles vão se tornando cada vez mais finos conforme eles vão se ramificando, né? Como se fossem os galhos de uma árvore. Tá? Os dendritos são
altamente ramificados. E aí, o que eu chamo a atenção é que os dendritos eles aumentam a superfície celular, ou seja, a área de contato entre os neurônios, ela é extremamente grande, graças à grande quantidade de dendritos que cada neurônio apresenta. É incalculável, né? A gente não consegue calcular a extensão dessa área, a quantidade de dendritos que um neurônio só tem. Não dá, porque ele se ramifica e vai embora assim, sabe? É um labirinto quando você vê imagens de tecido nervoso. Né? Então, um neurônio só consegue ter uma extensão, né, de dendritos muito grande. E isso é importantíssimo para a integração neural, né, que é o funcionamento do sistema nervoso. Todo o nosso sistema nervoso se baseia nessa integração, nessa comunicação, nessa troca de informação entre os neurônios. Quanto maior essa integração, ou seja, quanto maior for a quantidade, né, de integração, ou seja, se um neurônio se comunica com 1 milhão de outros neurônios, o nosso sistema nervoso central ele funciona muito melhor do que se um neurônio só consegue se comunicar com 100 mil outros neurônios. Então, quanto maior a integração, maior é a funcionalidade do nosso sistema nervoso central, tá? Então, os dendritos são essa classe de prolongamentos, né, bem ramificados, bem numerosos. E a outra classe, né, o outro tipo de prolongamento que o neurônio apresenta é o axônio. Aqui o axônio, né? Cada neurônio possui um axônio, né? É um prolongamento cilíndrico, tá? Que em alguns neurônios é curto, tá? Às vezes, né, mais curto do que os dendritos, mas na grande maioria dos neurônios, ele é o prolongamento mais longo do neurônio. E aí, ó, em alguns neurônios ele atinge 1 metro de comprimento. Tá? Além da... Para mim, esses são os dois grandes pontos de complexidade estrutural do neurônio. Primeiro, é a grande quantidade de dendritos e a maneira como eles se integram, né? Fazendo essa integração entre milhares de neurônios. E a outra são esses axônios com até 1 metro de comprimento que se espalham pelo nosso corpo, que é
para mim, o nível máximo de especialização e de organização do nosso corpo, tá? Só a região final do axônio geralmente se ramifica, né? E essa região é chamada de telodendro, tá? E diferentemente dos dendritos, que vão ficando cada vez mais finos, né? O axônio ele mantém o diâmetro constante, né? Em toda a extensão dele, tá? Então, só para vocês entenderem essa questão do tamanho desses axônios, cadê? Quando a gente pensa, por exemplo, em medula, né? Medula nervosa é um órgão do sistema nervoso central. Esse órgão que está aqui, ó, dentro da coluna, né? Aqui. Se eu pegar um pedacinho dela, é esse aqui do lado. Esse aqui é um pedacinho da medula. Da medula saem os nervos espinhais. Tá? Esses nervos vão para todas as regiões do nosso corpo. Quanto mais alto sai, quanto mais alta a origem do nervo, mais alto ele fica no nosso, mais alta é a região do corpo para onde ele vai. Então, o nervo que sai aqui da região cervical, né, ele fica aqui em cima. O nervo que sai aqui da região torácica fica pela região torácica. O nervo que sai daqui de baixo da região lombar, sacral, é para ir lá para a ponta do pé. Pois bem, a medula, né, é um órgão formado por tecido nervoso. Então aqui tem neurônio. Vou desenhar um neurôniozinho aqui, ó. Desenhei o corpício de um neurônio. Neurônio, tá aqui. O axônio desse neurônio é o componente do nervo. Os nervos, eles são conjuntos de axônios, milhões e milhões de axônios. Então, esse nervo ó, que sai daqui da medula, sai da coluna na região sacral e desce pela sua coxa, pela sua perna e chega lá no seu pé, o corpo do neurônio está aqui na medula. E o axônio dele tem a extensão que o nervo tem. Conseguiram perceber isso? Daniele, quer perguntar ou levantou a mão sem querer? Beleza, beleza. Não, sem problemas, Dani, sem problemas. Tranquilo, né, gente? Então,
É por isso que se a gente, às vezes a gente vê, né? A pessoa sofreu uma lesão na coluna, um trauma, e aí provocou um edema ao redor da medula, está comprimindo a medula. Então, as informações que vêm, né, pelos nervos e entram na medula, elas param no ponto da lesão. As informações não seguem adiante e não chegam até o encéfalo, que é a região principal, né, para processar todas essas informações. Quanto mais alta for a lesão na medula, mais, né, informações vão deixar de chegar até o encéfalo, porque vai pegar, né, a maior parte dos nervos do corpo, tá? E o nosso, né, nosso organismo, ele tem uma estrutura, né, muito complexa, né? Então, não é só da medula que saem nervos, do encéfalo também saem nervos para as nossas funções, né, vitais. Então, tem o caso daquela ginasta, como é o nome dela, gente? Laís, isso, obrigado. Ela teve uma fratura, né, no ponto mais alto ali da medula. Então, basicamente, perdeu tudo, né? Toda a parte motora e, e sensitiva, né, do corpo todo. Aí a gente se pergunta, mas como é que está vivo, né? Como é que órgãos ali, pulmão, tá tudo funcionando ainda? Porque essa parte é controlada por nervos que vêm do encéfalo. Nervos que saem do encéfalo e descem até esses órgãos. Essa parte não foi lesionada, essa parte continua se comunicando, não passa pela medula. Porque se passasse, não teria como sobreviver a um trauma na medula. Então, a gente vê o nível de complexidade, né, de complexidade estrutural e funcional, baseado na morfologia do neurônio. Tá? Beatriz, politraumatismo é lesões, né, em diferentes locais do corpo. Cabeça, tronco e membros, podemos dizer assim. Isso é um politraumatismo, né? Tem traumas, né? Tem lesões em todas as regiões do corpo. Quando você tem um trauma local, vai falar trauma torácico, trauma abdominal, trauma craniano. Quando fala politraumatismo, é generalizado. É, exato, exato. Bom, galera,
O axônio, ele é tão longo, né? Na maioria das vezes, como a gente viu aí, que ele precisa de um circuito, né, específico para o transporte de substâncias através dele. Exatamente para que haja essa comunicação, né? O corpo do neurônio está lá na medula e o final do axônio está lá no final do nervo. Então, as substâncias que são produzidas no corpo do neurônio precisam chegar até o final do axônio. Então, no axônio ocorrem duas vias de transporte. É o transporte retrógrado e o transporte anterógrado, tá? Que são transportes que ocorrem por meio de proteínas do citoesqueleto. Então, isso é algo muito específico do neurônio, a gente só vê isso nos neurônios, a gente não vê isso em nenhum outro tipo celular, tá? E aí, a proteína, né, que faz o transporte anterógrado é diferente do retrógrado, né? O anterógrado é o transporte do corpo celular na direção do telodendro. Esse transporte ele é muito importante, por exemplo, para levar os neurotransmissores, que são as substâncias liberadas na hora da sinapse, que é a forma de transmissão dos impulsos nervosos. Então é importantíssimo. Sem neurotransmissor, não tem sinapse. Lembra da aula passada que a gente falou lá do músculo esquelético que recebe o impulso nervoso e aí o impulso se propaga pela membrana, depois pelo túbulo T. E aí quem libera o impulso é o telodendrozinho de um axônio, através da liberação de neurotransmissores que chegam lá por esse transporte, por essa via aqui, né, a via anterógrado. Tá? E a outra via, né, o transporte retrógrado, né, faz a mão inversa, né, faz o caminho do telodendro na direção do corpo. Aí é uma outra proteína do citoesqueleto que faz, é a dineína. E aí essa via, ela é uma via utilizada para o retorno das vesículas, né? A mesma vesícula que leva os neurotransmissores, ela retorna também, né? A célula não desperdiça nada, a célula ela está sempre reabsorvendo tudo que ela pode, reaproveitando tudo que ela pode, porque isso significa economia de energia para ela, tá? E aí, os cientistas descobriram isso, né? E ao descobrirem essas duas vias de transporte que acontece no neurônio, eles descobriram que alguns patógenos utilizam essa via para infeccionar o sistema nervoso. É o que o vírus da raiva faz.
vírus da raiva, ele consegue se conectar à proteína que faz o fluxo retrógrado. E aí, se ele entra, né, no nervo e consegue chegar no axônio ali na região do telodendro, é um perigo, porque ele pode pegar esse fluxo retrógrado e ir parar onde? Lá no sistema nervoso central. E provocar a morte, né? Provoca encefalite, que é muito grave. É inflamação do encéfalo, inflamação do cérebro, que quase sempre leva à morte. Por isso que a gente é muito importante, né? Os animais aí vacinados. E se a gente for mordido, né, por um animal, você não sabe procedência, não sabe nada, você se tomar lá a injeção, né, antirrábica, para prevenir esse tipo de problema, tá? Uma outra coisa que os cientistas hoje em dia vêm fazendo é tentar utilizar essa via também do fluxo retrógrado para administrar, né, substâncias no sistema nervoso, fazer, né, a absorção de substâncias no sistema nervoso, que é algo muito difícil, né, muito complexo também. O sistema nervoso ele é muito fechado, ele é muito isolado do restante do organismo. Os neurônios eles rejeitam praticamente todas, né, a maioria das substâncias. Eles sabem exatamente todas as substâncias que eles devem usar. O que não é para ele, né, não se conecta. Então, ou a substância é extremamente tóxica, né, agressiva, e aí acaba agindo sobre ele, mas de uma maneira destrutiva, ou não atua, né? Então, os cientistas usam essa via também nas pesquisas, para ver se conseguem utilizar essa via, né, como meio de transporte para medicamentos, né, substâncias aí para tratamentos de determinadas doenças. Tá? Professor, como se dá o processo de depressão? E, gente, uma pergunta que nem o, o terapeuta, o psiquiatra vai saber te responder, que Ah, dirá é? eu. Tá bom, então. Obrigada. É muito complexo, muito, Tá. tá? Sim, Ludmila, tem determinadas substâncias, né, químicas que influenciam no transporte, retardam, né, lentificam esse transporte ou aceleram, tá? De maneira geral, né, as drogas estimulantes, elas aceleram esse transporte, o transporte anterógrado. E aquelas drogas relaxantes, vamos dizer assim, né, calmantes, elas retardam, reduzem esse transporte.
além de elas agem aí e agem também de outras formas, tá? Elas não agem só dessa forma, não. Depende do medicamento, Kátia. Nem todos vão ter uma ação assim tão profunda no sistema nervoso, mas alguns sim, aqueles mais fortes vão agir daí para mais, né? Nesse ponto e em outros aspectos também, tá? Não, o álcool não chega a influenciar, o álcool não. O álcool ele tem uma ação mais, vamos dizer assim, superficial, tá? Para agir a nível do transporte axonal tem que ser mais forte, vamos dizer assim. Ou uma quantidade muito grande de álcool, né? Ou uma substância um pouco mais forte. Bom, galera, então essa é a morfologia geral de um neurônio. Corpo celular, dendritos, axônio, tá? E baseado nessa morfologia, no nosso organismo são encontrados, a princípio, esses três tipos de neurônios aí, né, que são classificados segundo a polaridade. O que significa isso, né? Ser classificado segundo a polaridade. Polaridade vem de polo, né? Polo. Local de onde se origina, né, o prolongamento. Ó. A gente olha esse neurônio aqui, ó, o corpo celular dele. E aí ele tem dois prolongamentos que se originam de dois polos diferentes. Então ele é bipolar. Tá? Não tem nada a ver com aquele transtorno de comportamento bipolar, não, tá? Lá o termo é o mesmo, né? Mas não tem nada a ver com esse neurônio aí, certo? Porque esse neurônio tem um axônio, um dendrito, depois se ramifica, né? Mas que se origina de dois polos distintos. Então, é um neurôniozinho bipolar, tá? Como eu disse, nós temos uma quantidade muito grande de neurônios, né? Esse cara aqui, o bipolar, ele não é muito numeroso, tá? A gente encontra ele em alguns locais,
por exemplo, já perto aqui da nossa cavidade nasal, na área sistema nervoso central, mas já bem pertinho aqui da nossa cavidade nasal, a gente vai encontrar esse neurônio aí responsável pela nossa sensação de olfato. Esse é o neurônio, esse tipo de neurônio é o neurônio que detecta as moléculas de odor que entram pelo ar. Na verdade, o axônio, né, desses neurônios é que chegam lá na nossa cavidade nasal para detectar as moléculas de odor, tá? Então são neurônios simples, mas são, né, minoria, são bem minoria dentro do universo de neurônios que nós temos no nosso organismo. Aí temos o pseudo unipolar. Por quê? Então ele é o falso unipolar, ele é o falso que só tem um polo. Porque se a gente fala que ele é unipolar, o que a gente pensa? Que ele tem um prolongamento, né, saindo de um polo. Mas, na verdade, ele tem dois prolongamentos saindo de um polo. Ele tem axônio e dendrito, que se originam do mesmo ponto do corpo celular. Tá? Esse também é outro neurônio que é encontrado em pouca quantidade. Tá? É encontrado em estruturas chamadas gânglios nervosos. São estruturas que são encontradas ao longo dos nervos. Tá? Ao longo de um nervo, você observa ou no início do nervo ou mais próximo do final de um nervo, é comum você ter um gânglio nervoso. Esse gânglio vai apresentar esse tipo de neurônio aí, pseudo unipolar. É um neurônio simples, porque o gânglio ele é uma estrutura simples, né? É como se fosse uma estrutura de apoio para o nervo. O nervo ele é uma grande via de, né, transporte do estímulo e da resposta. O gânglio é como se fosse uma base de apoio ali para monitorar esses estímulos, potencializar, né, esse tipo de coisa. A maioria esmagadora dos nossos neurônios são desse terceiro tipo aí, o multipolar. Ou seja, vários polos, né? De vários polos se originam vários prolongamentos. Um desses prolongamentos é sempre o axônio e todos os outros são os dendritos. Então, são os nossos neurônios mais abundantes, que formam aí todo o nosso sistema nervoso central, encéfalo e medula. E são os nossos neurônios mais complexos, né, estruturalmente e funcionalmente. Tá? São os nossos neurônios multipolares. E aí, esses neurônios multipolares, só os multipolares, eles apresentam uma variação no formato do corpo. Tá? Lembrando, será que só existem esses aí?
Muito provavelmente, com certeza não. Mas esses aí são os mais identificados até agora. Tá? Então, se você olhar só o corpo, esquece os prolongamentos, olha o formato só do corpo. A gente tem o neurônio multipolar piramidal, que é predominante no cérebro, tá? Piramidal. Formato do corpo em forma de pirâmide, né? Olha aqui só o corpo, esquece os prolongamentos. Formato do corpo em forma de pera. Aquela frutinha, pera, sabe? Então ele recebe o nome de neurônio piriforme, tá? Esse neurônio ele é exclusivo do cerebelo, outra região do encéfalo que fica aqui atrás, a região da nuca, tá? Cerebelo. E o estrelado, né, que tem o corpo com uma forma de estrela, é o neurônio predominante da medula nervosa. Ok? Então, todos eles são multipolares, né? Porque tem múltiplos prolongamentos saindo de diferentes pontos do corpo celular, mas apresentam essa forma do corpo muito característica e essa distribuição também bem específica. O piramidal no cérebro, o piriforme no cerebelo e o estrelado na medula. Crianças, pararei por aqui, está na hora. Semana que vem a gente continua. Certo? Professor, você vai dar sistema embrionário? Oi? Vai dar sistema embrionário? Sim, assim que acabar o tecido nervoso, a gente entra em embriologia. Tá bom. Obrigada. Galerinha, vou colocar hoje em A2, já para vocês começarem a fazer. Façam com calma. A gente se vê semana que vem. A2 é para qual dia? Por favor? Até dia 2 de dezembro. Tá. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau, galera. Até.